existem alguns erros bem comuns que as pessoas cometem quando vão decorar a sua casa. Isso acaba deixando a casa um pouco menos bonita, mas são erros simples que a gente consegue corrigir. Bom, eu sou a Carol Espírito, eu sou designer de interiores e hoje eu vou trazer 6 erros de decoração que são fáceis de corrigir. O primeiro erro bem comum que eu vejo o pessoal cometendo é instalar os quadros muito alto. Então o que acontece? Você acaba não tendo um parâmetro se esse quadro está numa altura boa, se não está, se está muito próximo do móvel, por exemplo, do sofá ou da cama, né? E aí você fica ali na dúvida e acaba instalando ele meio que no meio da parede, sabe? Ou bem mais alto que o sofá para não ficar muito próximo. Isso não deixa o ambiente tão legal quanto ele poderia estar por causa desse errinho aí. Mas é super fácil de corrigir isso aí, gente. Qual que é a medida ideal para instalar os quadros? É na altura dos olhos, né? Mais ou menos 1,60 m. Mas tem suas exceções. Quem tem aquele pé direito muito alto, sabe? Pé direito duplo, 4, 5, 6 metros. Aí o que você pode fazer? Você pode instalar eles um pouco mais alto. Depende também do tamanho do quadro e aonde você vai colocar ele. Mas geralmente esses quadros que a gente coloca em cima da cama, em cima do sofá ou até mesmo em cima de um aparador, a gente consegue instalar eles na altura dos olhos. E eu vou dar já uma dica aqui para vocês. Antes de instalar os quadros, ou se você quer corrigir isso agora, antes de você instalar, você retira, né, o quadro, ou comprou o quadro ali antes de fazer a primeira instalação. Você vai pegar um pedaço de papelão ou de jornal mesmo e cortar no tamanho do quadro. Aí você vai lá e vai instalar esse papelão ou esse jornal na parede. E você vai colocando para saber qual que é a melhor medida. Pede para alguém te ajudar. Se você tiver dificuldade para fazer isso sozinho, coloca lá os pedaços de papelão e se afasta, vê se tá bom, se tá muito alto, se tá muito baixo, para você já não chegar lá e furar a parede e colocar o quadro, sabe? Então faz esse teste antes e para você que já instalou errado e quer arrumar, faz esse teste também. Ok, achei o local que ficou perfeito, que eu achei que ficou numa altura boa. Você vai lá e faz uma marcaçãozinha bem levinha na parede e pode instalar já o quadro em seguida. O segundo erro que eu vejo muita gente cometendo é usar quadros muito pequenos. Então a gente acaba comprando aquele trio de quadrinhos pequenos, né? E fica parecendo que tá faltando muita coisa ali na parede. E aí você comprou só para preencher. Mas não fica tão legal quando você coloca quadros muito pequenos. Mas a forma que eu tenho aí para ajudar você é que você pode continuar usando esses quadros, mas de uma forma diferente. Você compra uma prateleira, coloca a prateleira, coloca os quadrinhos encostados na prateleira e coloca outros adornos um pouco maiores junto, porque aí ele dá um equilíbrio maior, não deixa a parede ali só com 3 quadrinhos pequenininhos, vai ter um equilíbrio de ter coisas maiores para preencher melhor aquela parede. Em cima da cama, em cima do sofá, na parede ali da mesa de jantar, né? Ou até mesmo em cima ali de um aparador, depende de onde você comprou esses quadrinhos para colocar. Eu acho que a prateleira vai ajudar bastante, você pode colocar outros itens do que só os quadros ali também, vai ficar bem legal. Terceiro erro que eu vejo muita gente cometendo aí, que eu vou trazer para vocês, é querer encostar tudo na parede. Pois é, gente, nem tudo precisa ficar encostado na parede. O que acontece? Eu vejo muita gente que tem, por exemplo, uma sala de estar, né? Acaba tendo uma janela, uma porta em algum lugar que dificulta um pouco de você colocar o rack, por exemplo. E aí coloca o rack de um lado e o sofá do outro. E aí o que acontece? A pessoa acaba assistindo a TV de lado. Gente, imagina a dor! Pois é, gente, acontece muito isso. E aí o que eu quero dizer para vocês é que não precisa deixar o sofá encostado ali na parede. Você pode deixar o sofá de forma que ele fique de frente pro rack. Ah, Carol, mas vai ficar as costas do sofá aparente, não fica legal. Mas aí você pode colocar um aparador de sofá atrás, gente. Coloca o aparadorzinho, coloca alguns adornos, fica bem legal. E aí não fica com as costas do sofá ali aparente. Ah, Carol, mas então eu quero encostar o sofá na parede.
E aí você pode deixar o rack até como um divisor de ambientes, né? Você manda fazer um rack mais vazado, fica legal, né? Ou então um rack que dê para fechar um pouco ali aquela parede. Mas, gente, coloque sim a TV de frente com o sofá. Não coloque o sofá de lado, você não vai conseguir assistir bem. Isso também se encaixa em outras coisas da casa, né? Até um home office, você não precisa exatamente encostar a mesa do home office na parede, você pode deixar mais distante, né? Ficar de costas para a parede e colocar a mesa de frente. Então, dá para você fazer um bom estudo aí de não precisar ficar colocando tudo encostado na parede. Quarto erro que eu vejo muita gente cometer é pendente com fio curto. Isso mesmo. Nossa, Carol, mas tem a altura certa do pendente? Sim, gente, tem a altura certa. Às vezes você tem uma mesa de jantar ali e o pendente fica super alto, não tá chegando nem perto ali da mesa de jantar, fica feio, não fica legal. Ah, Carol, mas eu tenho medo de colocar muito baixo, ficar no olho. Então, por isso que tem as medidas ideais. As medidas ideais para mesas e bancadas, né? Até porque as bancadas você fica também numa altura com aquelas banquetas altas, é de 70 a 80 centímetros da mesa ou da bancada, né? Então ele fica ali uma altura a partir de 70 a 80 centímetros. De mesinha lateral, mesa de cabeceira, é de 30 a 50 centímetros, também para não ficar muito ali na direção dos olhos, mas também para não ficar muito alto, porque aí não traz o aconchego que você gostaria, de uma luz um pouco mais próxima. E os pendentes de teto, né, até mesmo lustres que tem o fio, eles são de 2 metros a 2 metros e 10. Também muito baixo do que isso. O que acontece? É capaz de alguém bater a cabeça nele, então não é interessante. Tá, Carol, mas eu comprei o pendente, veio com fio, eu instalei com o fio que veio. Este é o erro. Muitas vezes você tem um pé direito um pouco mais alto do que aquela altura que veio, aquele comprimento que veio o cabo. Então o que você vai fazer para arrumar, ou então na hora de comprar, para não errar isso? Você vai medir qual que é o pé direito da sua casa, qual que é o tamanho ali da sua mesa ou da bancada, né? E aí você vai ver o tamanho do pendente mais o tamanho do fio que vem. Ah, eu acho que se calcular aí o fio, o pendente, ele não vai ficar de 70 a 80 centímetros, ele vai ficar 90 a 1 metro, 1 metro e 10 da mesa. Então o que vocês podem fazer? Comprar fio a mais e fazer a instalação com o fio maior. Não vai ter o tamanho exato ali, para você não deixar o seu pendente muito longe da mesa ou muito longe da bancada, da mesinha de cabeceira, e ficar no tamanho ideal. Quinto erro de decoração que eu vejo muita gente cometendo: muita informação em locais pequenos. Mas muita informação do que, Carol? Muito adorno, sabe? Querer preencher cada cantinho, colocar muito adorno, passarinho, livro, vela, várias coisas assim, aqueles anjinhos, até mesmo eu já vi o pessoal usando muito lembrancinhas de casamento, de aniversário, chá de cozinha, chá de bebê. E geralmente, principalmente, gente, lembrancinhas, eu sei assim, cada um usa o que gosta, tá? Mas é uma dica minha pra vocês. Lembrancinhas são pra lembrar, mas é bom você deixar guardadinho em um local e não muito exposto na sua casa. Então, realmente, para deixar uma casa bonita, com uma decoração legal, use adornos mesmo. Adornos realmente que são decorativos. E aí, o que vocês podem fazer em relação a isso? Se você comprou muito adorninho pequenininho para poder colocar em todos os cantos que você encontrou, ah, Carol, meu rack tem muito nicho, tem muita prateleira, eu quero colocar vários adornos ali. Coloque adornos maiores, troque os pequenos por maiores. E realmente, adornos mais bonitos, vaso, um livro mais bonito, né? Alguma coisa maior, que aí você não precisa ficar colocando um monte ali para preencher todo aquele espaço. Por ele ser maior, ele já dá um destaque no local. Então evite colocar também um monte de porta-retrato, um monte de bonequinhos, um monte de coisa, e troque realmente por adornos, porque adornos deixam o ambiente mais elegante, mais chique. Sexto e último erro que eu vejo muita gente cometendo na decoração de casa: usar luz fria em toda a casa.
Então vamos lá. Eu acho que esse erro é um pouco polêmico. Toda vez que eu toco nesse assunto lá no meu Instagram ou em outra rede social que eu trabalho, sempre tem alguém que vem conversar comigo. Ah, Carol, mas eu odeio luz amarela. Me dá um negócio, eu não gosto de luz amarela. Ah, Carol, luz amarela não ilumina direito. Eu gosto de luz branca, fria, porque ilumina mais. Então eu vou fazer uma explicação meio breve aqui para vocês, mas se vocês quiserem, posso trazer um vídeo só sobre isso, tá? Comenta aqui embaixo. Então vamos lá. Muitas pessoas confundem kelvins com watts. E qual que é a diferença entre os dois? O Kelvin é a temperatura da luz. A temperatura da luz, ela vai de amarelo, aí ela vai ficando mais branca, quanto mais branca, mais azulada, e aí vai. E a maioria das pessoas olha o número lá. Então, quanto mais amarela, mais baixo o número, quanto mais branca, azulada, maior o número. Então, geralmente começa do 3 e vai até o 7, mais ou menos. E o meio termo é uma luz neutra, nem muito amarela e nem muito branca. Então, por exemplo, 3.000 kelvins é uma luz bem amarela. 7.000 kelvins é uma luz quase azul, de tão branca que ela é, de tão fria que ela é. E aí, o que nós temos que observar na hora de comprar a lâmpada? É a potência, são os watts. Isso sim ajuda a iluminar. Não quer dizer que a luz amarela não ilumina. Quer dizer que você comprou uma luz amarela que tem uma potência baixa, tem watts baixos. Então você precisa comprar watts altos para iluminar bem. E não porque a luz é amarela, ela não ilumina bem. Tá, Carol, então qual que é a luz que eu tenho que usar na minha casa? Para você não ficar perdido e não se confundir, eu indico para a maioria das pessoas a luz branco neutro, que ela não é nem amarela e nem branca. Quando a luz ela é um pouco mais amarelada, ela dá um aconchego no ambiente. Quando ela é mais fria, mais azulada, ela deixa o ambiente sem aconchego, fica um negócio frio, não fica bem para casas. Ela é mais indicada para escritórios, para locais que você precisa ter mais atenção. Então, para você não errar, o ideal seria você usar o branco neutro, nem fria e nem quente. Ela varia, gente, entre o 4.000 e os 5.000. Então, 4.000 e 5.000 são temperaturas neutras. Então, elas são ideais. Nem muito fria, nem muito quente, né? Nem muito azul, nem muito amarela. E aí, você pode deixar a sua casa aconchegante mesmo assim. E lembrando que o que vai iluminar mais a sua casa é a potência, são os watts e não os kelvins. Então dá uma olhadinha lá quando você for comprar lâmpada. Não sai pegando qualquer lâmpada lá, gente. Dá uma olhada porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na decoração da sua casa. Esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês. Se alguém tem algum desses erros aí em casa, comenta aqui embaixo pra mim, que eu quero saber. E se você vai arrumar também, comenta aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, não deixa de curtir esse vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @carolespiritinteriores. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!